Você tem a sua Bíblia, Mateus capítulo 28. Não precisa projetar aí. Hoje eu quero que você procure na sua Bíblia. Se você não tem, vê se um vizinho tem, você lê na dele junto. Para vocês lembrarem que ter uma Bíblia é importante. Mateus capítulo 28, no verso 16 em diante, diz assim: Os discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém e amém. Por que existe uma igreja, né? Por que a gente está aqui? Por que a gente está em um prédio, nos reunindo aqui no domingo? Por que existe essa comunidade, essa organização? Por que você vai no GA? Por que você professa uma fé onde se intitula de cristão? Qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito dessa organização? Por que estamos aqui? Sabe, eu percebo que alguns costumam considerar a sua prática religiosa, como talvez vir ao culto no domingo, como um objetivo da sua vida espiritual. Então, ele, sem querer, ele lida com a sua fé como se o objetivo fosse um culto que ele participa, como se ele estivesse batendo um ponto espiritual, dizendo: opa, cumpri meu papel religioso, agora eu estou com uns créditos com Deus e tal. Alguns melhoram um pouco mais, falam: não, além de ir no culto como um ponto espiritual para ver se eu cumpro o que eu preciso na minha semana, eu vou contribuir um pouquinho mais, então eu vou participar de algum desses serviços e eu vou me envolver para ajudar um pouco essa igreja. E tudo isso é muito válido, tudo muito útil. Mas qual é o porquê de verdade da igreja? O porquê da igreja? A razão para ela existir não é para que ela seja um meio terapêutico para que você alivie seus problemas. A igreja não é para te levar a alta performance. A igreja não é uma instituição de desenvolvimento pessoal ou moral. A igreja não é uma escola que educa as pessoas a serem melhores. A igreja é o corpo vivo de Cristo, com a missão de fazer com que todos aqueles que ainda não conhecem a Ele, que não estão conectados com Deus por meio de Cristo, possam ser alcançados. A igreja existe para saquear as trevas. A igreja existe para fazer discípulos de Jesus. A única missão da igreja é fazer com que pessoas que não conhecem a Ele, que estão desconectadas com Ele, que não têm uma vida com Ele, que não foram salvas por Ele, possam não só ser alcançadas, mas viver como Ele viveu, andar como Ele andou, se tornarem parecidas com Ele. A igreja existe para fazer discípulo, essa é a missão da igreja. Eu sei que nós temos aqui gente que caminha, que é fiel ao Senhor, que é discípulo. Tem gente que está nos visitando, seja bem-vindo. É uma alegria ter você aqui. Nós temos amigos que têm pouca caminhada com Deus, outros têm uma caminhada maior com Deus. E eu sei que aqui nós temos diferentes percepções da vida a respeito da sua fé e como interpreta a sua fé a partir da sua vida. Eu sei que tudo isso está aqui no meio, está nesse bolo. Mas eu não posso te esconder que igreja só existe, a missão dela, o propósito dela é fazer com que todas as pessoas, o mundo inteiro, se possível, apesar de sabermos que muitos os rejeitarão, se pareçam com Cristo, se tornem filhos de Deus a partir da fé em Jesus Cristo. Esse é o propósito. Tudo que fazemos, ou tudo que for feito é para isso. Sabe, havia uma situação catastrófica, uma tragédia, onde um pessoal naufragou no meio do mar Atlântico.
e perdendo o sinal, sabiam mais ou menos a localidade, e enviaram, porque era um grupo muito importante, enviaram um navio transatlântico, um navio grande, com uma tripulação imensa, porque eles não sabiam quanto tempo essa missão poderia durar, como poderia ser, e enviaram essa tripulação para salvar, porque por avião não estava dando, e enviaram essa tripulação. E esse navio navegava, mas obviamente, como eles ficariam dias em alto mar, eles precisaram se organizar, aquela tripulação se organizou por setores, falaram, olha, tem o pessoal que vai cozinhar para a gente, tem o pessoal que vai cozinhar. Então tinha lá a equipe da tripulação que era da cozinha. Aí de repente, o pessoal falou, olha, nós estamos aqui todos os dias à noite, né? Eu acho que fim de noite, já antes de dormir, a gente podia, relaxar um pouco, Tem um pessoal com violão aí, podia tocar umas músicas aí pra gente descontrair, cantar um pouco depois do jantar. Aí tinha um pessoal que ficou responsável por isso. Mas daí tinha um grupo que era o responsável por treinar o tempo todo os tripulantes a como proceder em salvamentos, porque eles não sabiam como iam precisar salvar, se ia ser no meio da tempestade, se ia ser no meio do... Então havia um lugar onde tinha uma sala de aula, onde tinham tripulantes mais experientes que ficavam ensinando os outros a como salvar aqueles que estavam lá, perdidos lá no mar, e eles ficavam ensinando, olha, o bote salva-vidas, você precisa entrar nele dessa forma, o colete se coloca dessa maneira, e na hora de salvar alguém, se estiver se afogando, você tem que pegar ele assim, assado, e eles ficavam lá instruindo, e haviam várias frentes, que cada uma dessas frentes, dentro daquele grande navio, tinha o propósito de preparar aquelas pessoas, para que quando elas encontrassem os que estavam naufragados, eles pudessem salvar eles. Esse era o propósito. E eles estavam lá, e passa um dia, passa 2, uma semana, 3, e o capitão lá, e observa, e a equipe de visualização, de alcance não enxergava ninguém, passa um mês, 40 dias, e eles estão lá, e eles estão naquela rotina de preparação, de alimentação, de um pouco de entretenimento e de algumas atividades no meio do navio enquanto eles estavam. Até que de repente vem um marinheiro desesperado e começa a gritar para todo mundo: ei, pessoal, eu vi alguém, achei alguém, achei, tem alguém, eu vi um sinal, certamente é alguns deles lá, deve ter mais. Eu vi eles segurados assim numa madeira, e parece que tem várias outras pessoas. Vamos lá, a gente precisa de ajuda. E aí o primeiro que ele encontrou foi o pessoal da cozinha. Ele falou: vocês são os que estão mais perto, vocês podem ir lá comigo? O pessoal da cozinha falou: não posso, a gente tem janta às 10. E eu sou responsável aqui pela janta, não posso parar, estou fazendo janta. Ele falou: mas nós encontramos gente que está se afogando, vamos lá. Ei, mas para de insistir que eu estou fazendo a janta para o pessoal. Aí ele sai, então deixa aqui. E aí ele saiu correndo e foi para o pessoal que estava com os instrumentos. Ei, pessoal, vocês estão com os instrumentos? Vem, vamos, eu achei gente para a gente salvar. Ele falou: ei, só um minuto, estou afinando o violão. Interrompe. Eu falei: mas que violão? É que a gente tem aqui... Daqui a pouco, depois da janta, a gente faz aquela comunhão, aquele bate-papo, aquela risada, e a gente canta as músicas. Então tem que estar pronto, porque é daqui a pouco. Fala: mas eu estou falando que eu encontrei pessoas, daquelas que nós viemos salvar. Eu encontrei. Vamos, eu preciso de gente. Está vendo que eu estou afinando o violão? Aí ele sai desesperado e aí ele falou: eu sei, eu vou naqueles mais experientes. Eu vou naqueles que sabem como resgatar. Ele foi naquela sala de aula, bateu na sala de aula, tu abriu a porta assim, e quando ele olha, estão lá 2 ou 3 daqueles instrutores, junto com alguns alunos que estavam naquelas aulas de instrução de como salvar. Gente, achei pessoas para a gente ir lá, a missão, agora nós vamos cumprir a missão. Fala: só um minuto, que nós estamos discutindo se o melhor bote é o bote que suporta 13 pessoas ou que suporta 17 pessoas. Fala: mas é que a gente tem que ir lá salvar. Só um minutinho. Aí o aluno fala: mas professor, e se a corda for de um material sintético? Ela é melhor do que... E aí eles estavam lá discutindo, pensando e refletindo. Ele falou: pessoal, tem gente afogando. Até que ele cansou, porque ninguém deu ouvido.
o que aconteceu com aquela tripulação é que eles se distraíram tanto com as atividades meio que se esqueceram do propósito fim. Ficaram tão envolvidos com o que era para levá-los à missão, comer, até ter um descanso, ou aprender, e tornaram disso o seu principal propósito. Parece com alguma coisa isso que eu acabei de dizer? Quem tem coragem de dizer com que parece? Com quê? Com a igreja. A gente confundiu isso aqui com a missão. A gente acha que vir no domingo num lugar, ver um doido gritando em cima de um palco, depois a gente cantar algumas músicas, como a missão. Agora, nessa cidade, tem alguém tirando a vida, porque você está calado. Essa semana, um casal próximo a você decidiu se separar, porque você está calado. Na nossa cidade, que é próspera, abençoada, comparada a várias outras do Brasil, tem alguém hoje sem comida para o corpo e sem saber o que fazer para os filhos, porque a igreja está distraída, discutindo se tem que usar corda sintética ou corda, se o bote tem que ser de tantos quilos ou de... Essa missão se perdeu. Nós esquecemos do propósito pelo qual estamos aqui. Mas Deus te trouxe aqui hoje para que você seja chacoalhado, para que você seja constrangido pelo Espírito de Deus a não ter coragem de passar um dia a mais da sua vida sem desesperadamente dizer: Deus, eu quero alcançar mais alguém para Jesus. Me ajuda a salvar mais alguém. Me ajuda a ser um canal de restauração para mais um casamento. Me ajuda a cumprir a minha missão. Sim, Senhor, eu sei que eu tenho que me sustentar, porque eu preciso estar nutrido para na hora que eu tenho que pular do barco para salvar alguém, eu tenho que estar com força. Eu sei que eu tenho que saber instruções mínimas para poder ajudar essas pessoas. Mas eu não posso esquecer qual é o principal propósito pelo qual nós estamos aqui. Ide. Ide. Ir é imperativo, é um comando, é um confronto. Ir é um soco. A expressão no original é equibalo, que é uma palavra agressiva, era um comando de expulsão. A palavra equibalo era um chute, era quase que um chute no traseiro daqueles que estavam parando, dizendo: vão, vai agora. Quando Deus disse vão por todo mundo, quando Jesus disse vão por todo mundo, Ele estava empurrando os seus discípulos, dizendo: saiam daqui, não fiquem parados, movam-se, porque vocês têm uma missão para cumprir. Vocês têm algo para fazer. Meu irmão, você não está aqui nessa terra por acaso. Eu sei que você está distraído com tantos problemas, tantas angústias, tantos anseios financeiros, emocionais, afetivos, físicos, relacionamento, que eu sei que tudo isso parece ser a coisa mais importante do seu mundo neste momento. Mas não é, porque tudo isso vai acabar aqui, tudo isso vai morrer com você aqui. Agora há uma missão que tem impacto eterno, e viver por aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Quando você sair daqui, o que você vai dizer? Qual vai ser o legado da tua vida? Por que é que você viveu? O meu sonho é poder
deixar algum tipo miserável de vida, mas que pelo menos alguém possa dizer: cumpriu o propósito de Deus para a sua geração, como foi dito sobre Davi em Atos 13:36. E aí morreu. Quando foram fazer a biografia de Davi, poderiam ter falado: matou gigante, reinou, conquistou isso, conquistou aquilo, fez aquilo. Mas a biografia que os apóstolos decidiram dar do grande rei Davi foi uma simples frase: cumpriu o propósito de Deus para a sua geração e morreu. Porque isso é o que importa. Só isso que importa. O que importa é a missão e o propósito pelo qual nós estamos neste mundo. E isso é claro: conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Não tem. Nós só estamos aqui para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Ter um relacionamento profundo, íntimo com Ele, ao ponto de ser inspirado, contagiado, incendiado para que os outros tenham a mesma coisa. Nada mais importa. Mas quando eu olho para a grande comissão, eu vejo pelo menos 3 fatos, 3 aspectos que eu queria que você refletisse comigo hoje. O primeiro é que talvez você não saiba, e eu preciso te lembrar hoje, mas as pessoas estão sedentas pelo Evangelho. Se você anota, anote isso. As pessoas estão sedentas pelo Evangelho. Como assim, pastor? Pelo contrário, você não viu as Olimpíadas aí? O pessoal fazendo manifestação, eles estão querendo atacar o Evangelho. Irmão, escute o que eu estou te dizendo. As pessoas estão sedentas pelo Evangelho. O que você vê é uma sociedade atacando uma profissão de fé ou uma religião aos olhos deles, na perspectiva que eles têm, mas a alma deles grita por aquilo que só Jesus tem. Eles não sabem dizer, eles não sabem reconhecer, mas a alma deles grita desesperadamente por aquilo que só Jesus pode oferecer. Irmão, dá uma olhada para o mundo à sua volta, dá uma olhada para as pessoas que convivem com você, olha para os casais. Eu brinco volta e meia com os irmãos assim, da igreja, a gente conversando, e meu irmão, tendo Deus na vida, aprendendo o Evangelho, lutando para ser melhor, para ter Cristo no coração, para o Espírito Santo fluir. Irmão, casamento não é fácil. Eu vou te dizer uma coisa: para alguém que não tem Deus na vida, o casamento é impossível. Então eu já quero te adiantar, se você conhece alguém, por exemplo, casado, que não tem Jesus como centro da sua relação, pode saber, eles podem sorrir para você, mas eles não vão bem. Não vai. Porque a alma humana é egoísta, orgulhosa, vaidosa. O verdadeiro amor só pode fluir de uma transformação de natureza do Espírito Santo. Não existe. Então, eu estou dando um exemplo só, em um aspecto social, que são casais, de que o homem está sedento por algo que só o Evangelho pode dar. A nossa sociedade demonstra, só para quem não quer ver, mas demonstra todo o tempo o quanto ela carece de Jesus, o quanto ela está ansiando por isso. As pessoas estão com sede do Evangelho. As pessoas estão, primeiro, claramente à procura de propósito e sentido da vida. As últimas pesquisas ligadas a esse tema, inclusive mapeando as gerações, antes, algumas décadas atrás, nós tínhamos troca de gerações a cada 30, 20 anos. Mas a cada ano que passa, essa transição geracional acontece mais rápido. Ou seja, a geração da década passada já não é mais a mesma. A mentalidade é diferente, os anseios são diferentes, as dores são diferentes. Há uma aceleração tremenda a respeito de como a sociedade se move. E uma das grandes evidências uma das principais características dessas transições geracionais é que as gerações mais recentes, e principalmente a atual, são as gerações que mais estão sedentas por propósito. Por exemplo, no mundo corporativo, antigamente, uma pessoa queria estabilidade, ela queria entrar numa empresa e se aposentar nela. Ele queria entrar numa boa empresa, você lembra lá? Lembram da época que
Muita gente queria trabalhar em banco. Quem lembra? Uns 40, 50 anos atrás, né? O cara entrava no banco, lembra? Ih, rapaz, esse aí pronto. Acertou na vida, E aí, normalmente a pessoa fazia carreira. 30 anos, 35, aposentava. Ou aquele trabalhou em tal empresa, 30 anos. Irmão, a geração de hoje não está nem aí. Ela quer proposta, ela quer trabalhar num lugar que lhe faça sentido. A geração atual pergunta: para onde a nossa empresa está indo? Quais são as contribuições dela no mundo? É isso. Teu pai queria saber quanto que vocês pagam. Só isso. Porque são características do novo tempo. As pessoas estão vazias de sentido. Elas querem saber o que elas vão fazer com a vida delas. Elas não querem gastar e desperdiçar a vida delas. E um alerta está cada vez mais gritante. Quanto mais poder aquisitivo a sociedade tem, inclusive, preciso te informar, nós vivemos antropologicamente a melhor geração da história da humanidade, a mais provida, a mais sustentada, a com mais acesso à riqueza, a com mais dinheiro. Nós vivemos nos melhores. Tem gente que fala: nossa, mas está cada vez pior, né? Irmão, está cada vez melhor. No que diz respeito a sustento, recurso, saúde. A vida está cada vez mais fácil. A vida está cada vez mais fácil. A vida está cada vez mais fácil. Mas é exatamente isso que está acontecendo na alma do ser humano. Quanto mais ele tem acesso ao que ele achava que precisava, mais ele descobre que não era isso que lhe faltava. Quanto mais a sociedade tem facilidade de conseguir dinheiro, mais rápido ela descobre que o dinheiro não resolve o seu problema. Nós vivemos na sociedade com mais soluções, ou mais resolvida no sentido de necessidades materiais, mas a mais vazia de sentido e de propósito. As pessoas estão sedentas por encontrar sentido para a sua vida. O índice de suicídio aumenta cada vez mais drasticamente. As doenças psicológicas e os transtornos emocionais diversos só aumentam. Vivemos uma epidemia de depressão e de ansiedade. E, meu irmão, não é por problema financeiro, não é por problemas de ordem material, é porque o homem está vazio de propósito. Mas não só propósito, a sociedade demonstra evidentemente uma necessidade extrema de encontrar identidade. As pessoas estão confusas em relação a quem elas são. Uma coisa tão simples, você perguntava para o seu Juarez, há 60 anos atrás: o que você é? Ele falava: homem. Pronto, seu Juarez respondia. Como é que você sabe, seu Juarez? Uai. Fazia assim. Hoje, chega para uma criança: o que você é? Estou tentando me descobrir. Vou ver o que é que eu... Porque ela está aprendendo isso. Ela está sendo ensinada de que ela não tem uma identidade. Ela precisa construir essa identidade. Identificar essa identidade. Conforme aquilo que ela for sentindo no trajeto da sua vida. As pessoas estão confusas a respeito de quem elas são. E não estou falando só de identidade de gênero, como é o termo utilizado, principalmente por alguns adeptos a essa confusão. Ou sexualidade. Há uma confusão de papéis. O maior problema nas famílias hoje é distorção de papéis. Homens não conseguem ser homens e mulheres não sabem ser mulher. Porque as mulheres precisaram ocupar o papel do homem, enquanto o homem vê na mulher uma outra mãe. Porque os homens não são homens, são meninos que estão com a idade um pouco mais avançada. São meninos de 35, de 37, de 40, que só trocaram os seus brinquedos e a sua mãe. São meninos que não sabem ser responsáveis, consistentes, maduros, aguerridos. São meninos que não se posicionam, não decidem, não dirigem, não lideram. E aí as mulheres, diante desse vácuo
social e desse buraco nos seus núcleos familiares, elas precisam encontrar uma solução para resolver a vida da sua família, porque elas veem os filhos precisando de alguém que resolva os problemas. E é aí que nós vemos mulheres cansadas e esgotadas, desesperadas para encontrar um caminho, ocupando o papel que não é delas. Irmãos, nós estamos todos confusos, a sociedade está perdida nesse sentido. As pessoas não sabem quem são. Os homens não sabem qual é o seu papel, as mulheres não sabem qual é o seu papel. Os filhos viraram os líderes e tiranos das suas casas. Eu lembro que um dia eu estava saindo de um imóvel que nós morávamos lá em Cascavel, ia ser alugado por uma outra família. E como nós estávamos planejando bem a saída e tal, a pessoa da imobiliária falou: posso te mostrar para uma outra família enquanto vocês estão aí? Eu falei: não tem problema, pode ir. E aí, aquela família chegou, nós fomos deixar eles à vontade. Eu falei: olha, fique à vontade, eu vou abrir aqui, mas você pode transitar pela casa, pode mostrar, nós vamos deixar vocês bem à vontade. E aí, eu abri a porta, eu e a Maiara ficamos lá quietinho, tentando dar uma liberdade para eles na nossa casa. E aí, a mulher, o casal, andando pela casa, assim. E a primeira cena já era o clássico da nossa sociedade. A mulher andando na frente do homem, olhando tudo. Ele, a postura física dele denunciava. Sim. Os ombros caídos, e ela assim. Vendo tudo, mexendo nas gavetas. A gente só observando. Aí daqui a pouco e conversa com a corretora, conversa lá, conversa aqui, papo lá, tal. E a gente não querendo ser intrometido, mas estavam perto de nós e a gente não tinha como não ouvir. Aí eles olharam, e aí a corretora, e aí, gostaram? Falaram: não, a gente gostou, acho que se encaixa, só que falta só a Valentina ver, a gente precisa que ela veja. Aí eu pensei, falei: a Valentina deve ser a sogra, né, a mãe dela, a senhorinha que vai morar junto, né? E a Valentina tinha 6 anos, estava na escola. E a mãe falou assim: se a Valentina não gostar, não tem jeito, ela tem que gostar. Porque se ela não gostar, ninguém faz gostar, aquela menina é impossível. Eu falei: mas que monstro é esse, 6 anos de idade? As pessoas estão perdidas, gente. Estão confusas. As pessoas estão todas confusas. Elas estão sedentas por propósito. Elas estão sedentas por algum tipo de identidade concreta. Elas estão sedentas por compensar vazios que elas não compreendem. Irmão, esses dias vi alguns números a respeito da realidade mercadológica dos nossos tempos, e é assustador os números relacionados à compra fútil. Vocês sabiam que o homem mais rico do mundo hoje não é de tecnologia, não é de petróleo, não é de comida? Vocês sabiam? O homem mais rico do mundo hoje é o detentor das marcas de luxo. Louis Vuitton, Gucci, aquele conglomerado de marcas de luxo. Sabe por quê? Porque a sociedade está buscando compensar vazios que elas não compreendem como resolver. As pessoas estão sedentas pelo Evangelho. Mateus capítulo 9 queima no meu coração quando Jesus diz algo que é real para nós hoje. Mateus capítulo 9, verso 35 ao 36 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Assim estão as pessoas.
Assim estão os teus amigos, assim estão os seus familiares. Eles podem sorrir naquele churrasco, fingindo que está tudo certo. Eles podem postar no Instagram o tempo todo, mostrando que saíram comer em tal lugar, que agora estão fazendo aquela atividade física e que está tudo ok. Mas a alma deles grita desesperadamente por coisas que eles não sabem, por coisas que eles não anseiam. E isso a palavra já nos diz o que é a eternidade. E meu irmão, você carrega a mensagem mais poderosa da humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, não sei se você sabia, você carrega a mensagem que o mundo precisa. Eu e você carregamos a mensagem mais poderosa do mundo. Não podemos fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. E quando eu olho para a grande comissão, especialmente seguindo aqui esse texto de Mateus capítulo 9, o verso 37 fala algo que corta meu coração, porque o próprio Cristo já sofria esse problema. Que diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em um outro momento Jesus diz: olhe para os campos, a colheita já está pronta, os campos já estão brancos. Está no ponto, gente, está no ponto, Jesus está dizendo. Está no pontinho, as pessoas só estão esperando alguém que possa lhe abrir os olhos. Mas qual é o problema? Que é a segunda verdade que nós precisamos pensar aqui hoje. Falta trabalhador. Falta trabalhador para a colheita. Deixa eu te dar um dado global. O Instituto Barna, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa global de igrejas e comprovou inclusive o princípio de Pareto. O princípio de Pareto é um princípio que se aplica praticamente a toda a realidade. É incrível como o princípio de Pareto funciona, porque você consegue ver ele em todo lugar. Que basicamente diz que 20% do esforço resulta ou é responsável por 80% do resultado. Inclusive na tua própria vida. A tua vida é resultado não das 100% de coisas que você faz, mas basicamente do 20% mais importante. E o resto do 80% é quase que coisas que poderiam ser dispensáveis. E quando você pega o princípio de Pareto e aplica para tudo na vida, a pesquisa do Instituto Barna comprova que em todas as igrejas do mundo, 20% dos membros das comunidades são responsáveis pelas atividades e ministérios e pelas contribuições. Ou seja, de cada 100 membros que uma igreja tem, a média global é que 20% está realmente comprometido com a missão, ou demonstra um mínimo de comprometimento, servindo em algum ministério, se voluntariando para trabalhar em alguma função, ou contribuindo. De cada 10, 2. De cada 10, 2. Se a gente fosse pegar essa mesma proporção e jogarmos para o ID, para o quantas pessoas realmente cumprem a missão de levar a mensagem do Evangelho a mais alguém, eu imagino que 20 seria muito, mas poderíamos jogar aí. De cada 100 pessoas, 20 realmente estariam comprometidas. E por que é tão difícil que as pessoas que professam a fé em Jesus, que se dizem cristãs, que dizem que são discípulos de Jesus, se engajem de verdade com a missão de pregar o Evangelho? Por três situações que eram as mesmas que Jesus já enfrentava e que não mudou nada. Primeiro, porque infelizmente muitos cristãos são indiferentes. O primeiro grande problema é a indiferença. Por que tem pouco trabalhador? Por que tem pouca gente
querendo ser um canal de bênção para outras pessoas? Por que tem pouca gente engajada de verdade em fazer com que pessoas se convertam, que conheçam a Cristo e sejam transformadas? Primeiro, por indiferença. Indiferença é um estado de dureza do coração, no qual ele não mais sente a dor e compaixão. A gente não para mais para refletir quando vê alguém que não tem o que comer. A gente não pensa assim. A gente não fica comovido. Sabe? O natural é que quando você passe por uma calçada e veja um morador de rua, você sinta mais medo, insegurança e precaução do que compaixão. Talvez esse vai ser o último sentimento. A primeira coisa que vem à tua cabeça é: deixa eu ficar esperto, vai que ele vai para cima de mim. Segundo, se for corintiano, então você fica duplamente alerta. A última coisa que você pensa é: por que essa pessoa está aí? Como é que ela chegou? Qual é a história? Ah, mas está aí porque é bêbado. Está aí porque... Ah, sim, acordou de manhã, um dia, bebezinho, e falou: vou ser bêbado. A missão da minha vida. Acho que quando chegar lá pelos 30, vou ser um morador de rua. Foi assim mesmo. Eu nunca mais consegui olhar alguém em uma situação de desamparo da mesma maneira depois que meu pai me contou que aos 18 anos ele tinha desviado da igreja, da fé. Meu avô, um crente muito presbítero da Assembleia de Deus, muito rígido, falou: na minha casa só tem crente. Se não quiser ser crente, não mora nessa casa. Meu pai, mais orgulhoso ainda, falou: então não moro mais. Foi embora. Para onde? Não sabia. Tinha 18 anos. Aí falou: vou atrás de fulano para ver se ele me ajuda. Combinou com alguém que ia se encontrar em Foz do Iguaçu para ir trabalhar na Itaipu, sei lá onde. Chega lá, o contato não aparece, não tinha dinheiro. Resumindo a história, quando ele menos percebe, já fazia 2 dias que ele estava morando na rua. E uma ficha caiu. Foi aí que ele se viu, pela forma como as pessoas viam ele. Foi aí que caiu a ficha dele, que ele tinha virado um morador de rua. Irmão, quantos foram para situações semelhantes, foram para a droga, afundaram em situações críticas? Você pode dizer: a culpa é dele, a decisão foi dele. Irmãos, eu sei que o homem, ele é responsável pelas decisões que toma, mas a gente muitas vezes desconhece os fatores que levaram ele, aquele contexto, aquelas circunstâncias para tomar as decisões que ele tomou. As frustrações, os traumas, os bloqueios, as feridas. Mas não se trata de saber quem é o culpado e quem é o responsável. É sobre olhar para o mundo e sentir compaixão dele. É sobre olhar para as pessoas e ver que elas estão morrendo, as suas famílias estão perecendo. A vida eterna delas será no inferno, porque nós não compartilhamos a mensagem. Porque a gente ficou indiferente. Se eu pegasse um peixinho aqui, de aquário, aqui agora, um peixinho, pegasse ele aqui, um peixinho que não sobrevive sem oxigênio, e botasse ele nessa mesa, e vocês ficassem vendo ele bater enquanto morre, e nós assistimos isso, não somente na sociedade, mas alguns de vocês iam falar: ai, que dó, tadinho do bichinho, faz isso não. Chama lá, direitos dos animais. E o peixinho aqui batendo, sabe? Vamos lá, gente, vamos assistir ele morrer. Aí você vai falar: não, credo, pastor. E eu tenho as mulheres que não falam: mas quando sai aqui, e do lado tem alguém caído, né? Tem
alguma coisa errada com a gente. Tem alguma coisa errada com a gente de ter gente fazendo um monte de campanha contra a morte de bicho e poucos se encontram contra aqueles que matam criança na barriga das suas mães. Faz sentido. A gente está indiferente. Sabe por que falta trabalhador? Porque as pessoas não se importam mais. Porque eu não me importo e você não se importa. Porque você não se importa que teu vizinho está indo para o inferno. Porque você não se importa que teus familiares estão com a vida destruída e você carrega a mensagem que pode transformar a vida deles. Porque a gente parou de se importar. É por isso que falta trabalhador. Mas falta trabalhador também porque a gente está muito apegado às coisinhas deste mundo. A gente está tão ocupadinho, meu irmão. A gente está tão ocupado. Tem tanta coisinha para fazer, não tem? Jesus contou a parábola, o senhor do banquete falou, vai lá e chama lá os convidados, leva lá o convite formal com o nome deles. E aí ele chegou lá, o mensageiro, com o convite formal para os convidados, olha aqui, teremos a boda, teremos lá um jantar, o meu senhor vos convida e está aqui. Aí ele falou, olha, fala para o teu senhor que não vai dar, que eu casei recente, e aí não vai dar para ir. Tá bom, ele foi no outro, o meu senhor lhe convida para um banquete. Falou, não vai dar, eu comprei um lote. Eu vou ter que dar uma medida nele, ver como é que ele está. Foi no terceiro. Não, quer saber? É que eu comprei agora uma junta de bois, eu tenho que dar uma olhada como é que está a qualidade do gado e tal. Quando o mensageiro volta para o senhor e fala, olha, os convidados não aceitaram o convite. Estavam ocupados com as suas coisas. O senhor falou, o quê? Volta, vai para a rua. Se os convidados não quiserem, vamos achar alguém para participar do banquete. O mensageiro vai na rua. Tudo bem, já comeu hoje? Quer jantar? Vai ter um jantarzão. Vai ter uma festa hoje. Já jantou? Vem. E trouxe. E aí ele chegou, meu senhor, já trouxe um monte de gente. E o senhor falou, está lotado? Não, ainda tem lugar. Então vai pelas ruas. Chama as prostitutas. Chama os viciados, os drogados, os adúlteros, os miseráveis. Porque eu quero uma festa cheia. Sabe o que mais dói meu coração? Alguns de vocês nasceram com um chamado de Deus. Alguns de vocês foram marcados com experiências, oportunidades de aprendizado, de ensino, capacitação, que te qualifica como um tremendo obreiro do reino de Deus. Mas você está ocupado demais com coisas deste mundo. Tem gente aqui que tem sido convidado há muito tempo pelo Senhor do banquete, dizendo, eu preciso de você. Ei, eu preciso de você. Eu preciso de alguém lá naquela empresa que seja influência para aqueles funcionários. Eu preciso de você como professor, para que além de educar pedagogicamente crianças, adolescentes, jovens que são seus alunos, eu preciso que você seja um exemplo para eles, de homem de Deus, de mulher de Deus, que influencie, que pastoreie, que cuide daquelas pessoas lá naquela escola. Ei, eu preciso de você naquele condomínio, para reunir um pouco daqueles moradores no salão de festa de vez em quando, fazer uma comunhão e propor uma oração e se colocar à disposição para orar por eles, visitar os seus vizinhos e fazer alguma coisa. Eu preciso de você. Você, é que eu tenho uma junta de boi para cuidar, casei agora. Por isso que falta trabalhador, porque a gente está muito ocupado com as coisas dessa terra e se esqueceu que temos um grande banquete. Não é possível continuar apático ao chamado de Deus. Falta trabalhador porque nós somos egoístas e orgulhosos. Egoístas porque achamos que os nossos problemas são os maiores do mundo. Egoístas porque achamos que os nossos dilemas e dores é o que mais importa. Nós somos egoístas porque a gente fica o dia inteiro girando em torno do nosso próprio umbigo, dizendo, ó céus, ó vida, coitado de mim, ó, irmão, a tua vida é melhor do que você merece. Tem pessoas morrendo. Para de achar que isso é realmente motivo
para não entregar e dedicar toda a sua vida à causa do reino de Deus? Até quando você vai ficar dando desculpa? Até quando você vai ficar dando desculpas? Até quando você vai ficar dando desculpas, sabe? Eu estou com uma angústia esse mês. Essa semana nós vamos ter reunião com líderes e essa semana a próxima a gente vai anunciar com líderes de GA e auxiliares. E pessoas estão chegando, demonstrando que estão sedentos pelo Evangelho. Mas hoje é difícil encontrar alguém que queira abrir a sua casa para fazer um GA. Alguém que queira ser um líder, facilitador de um grupo. Meu irmão, pessoas estão morrendo. Ai, o ministério, será que eu sirvo? É que eu tenho academia, daí eu tenho nutricionista, e aí eu tenho tal lugar com os amigos. É muito, né? É muito mesmo. Até quando? Até quando a gente vai distorcer os valores da vida dessa forma, de não entender o que mais importa neste mundo? Jesus chega e conta e diz: olha, abasteceu o teu celeiro, ele está lá abarrotado. E aí a pessoa fala: ufa, agora eu vou me aposentar, agora eu vou descansar, porque cumpri a missão da minha vida, estou abastecido. E o Senhor vai chegar e vai dizer: hoje mesmo te pedirão a tua alma, o que é que você tem preparado? Não tem como apresentar a tua conta bancária para Deus, não tem como apresentar as tuas aplicações para Deus, não tem como apresentar a tua casa na praia para Deus, as tuas conquistas profissionais para Deus. Você não vai conseguir apresentar as tuas medalhas, os teus seguidores no Instagram. Você não tem como apresentar nada disso para Deus, a não ser as vidas que foram transformadas por você, as vidas que conheceram a Deus por causa do seu intermédio. É só isso que faz a vida valer a pena, nada mais. Mas a terceira coisa e última, quando eu penso na grande comissão de Mateus 28, 19 e 20, é que a missão da sua vida é essa, mais nenhuma. Todo o resto precisa contribuir para essa. Eu creio que aqui temos vocações diversas. Eu creio que alguns aqui foram chamados para ensinar, outros têm vocação de organizar, outros têm vocação de cuidar, outros têm vocações das mais diversas. E essas vocações são percebidas pelos talentos, dons, capacidades. Alguns se comunicam melhor, claramente vão encontrar um bom senso vocacional e de propósito nessa terra, ensinando. Outros são práticos, organizadores, diligentes. Talvez serão empresários, administradores, engenheiros, que vão cumprir excelentemente a sua vocação. Inclusive foi Deus que te deu essas características pessoais. Mas tudo isso é meio, ou deveria ser meio para um fim. Tudo isso deveria ser só meio, uma forma de se sustentar, uma forma de suprir as necessidades da tua casa, da tua família, para que a verdadeira missão fosse cumprida. Mais um para Jesus. Só isso. Eu lembro que um amigo um dia me contou que ele ficou impactado quando ele foi visitar uma igreja no Rio de Janeiro. E ele estava lá, chegou no culto, sentou atrás, e por acaso teve um testemunho de um jovem naquele culto. O jovem novinho chegou e deram a oportunidade para ele. Ele pegou o microfone e falou: olha, eu queria louvar a Deus e agradecer, porque muitos irmãos aqui oraram comigo. Havia mais um campo missionário que eu orava para que Deus me desse a oportunidade de estar lá. Não só porque ele vai ser um tremendo de um campo, como ele vai me capacitar para que eu possa ir para lugares mais altos, para o reino. E eu quero poder ser um canal de influência. E ele falava assim, e o rapaz não conseguia entender, o visitante: do que esse piá está falando? E ele falou uns 10 minutos, e ele falava disso, com essa linguagem, com esse tom. E no final ele descobriu que o menino tinha passado no vestibular da Universidade do Rio de Janeiro em primeiro lugar. Mas na cabeça daquele menino, tudo aquilo tinha um propósito.
Não era sobre ser profissional, não era sobre ser mais qualificado, nem sobre ganhar grana e construir uma carreira. Tudo aquilo era meio para o verdadeiro fim. Cumprir a sua missão de vida, que era morrer vazio, morrer sem culpa de que pessoas conheceram a Cristo a partir da vida dele. Atos capítulo 20, verso 24. Paulo diz o seguinte: mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Paulo só avaliava o valor da vida dele a partir do quanto ele cumpria a missão. Nada mais importava. E essa deveria ser a expressão de cada um de nós. Irmãos, não tem como. Em Romanos capítulo 10, verso 13 ao 15, Paulo tem que usar a lógica para que você entenda, para que nós entendamos, para que a igreja de Roma entendesse. Ele diz assim: olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quantos estão ouvindo o que eu estou dizendo aqui? A lógica é simples, meu irmão. Você precisa ir. E ir não significa se mudar dessa cidade. Talvez para alguns seja, mas não quer dizer para todos. Ir não significa ir para outro lugar, mudar geograficamente. Às vezes sim, às vezes não. O ir para você talvez seja olhar diferente para o seu colega, com compaixão, com amor, estar disposto a ativamente falar. O ir talvez para você representa assumir uma postura diferente nas rodas em que você participa. O ir talvez para você é não permitir que nenhum dos seus clientes passe por você sem ser tocado de alguma forma por uma palavra de esperança. O ir para alguns de nós é o vizinho ao lado. Só que não tem como fugir desse comando. A vida só faz sentido daqueles que conheceram a Cristo, fazendo com que outros conheçam também. A vida só encontra razão real se realmente você sair daqui vazio. Chamaram os discípulos, açoitaram eles, Pedro e João. Isso após a assunção de Jesus e o dia de Pentecostes. Cheios do Espírito Santo, eles pregavam o evangelho, impunham as mãos nos enfermos, os curavam, e milagres estavam acontecendo, até que de repente um alvoroço estava se formando em volta da mensagem que eles carregavam, que era o tal do Jesus Nazareno crucificado pelos religiosos e pelo Império Romano. E aquela mensagem incomodou os religiosos. Foram até eles, as autoridades cercaram os dois, os açoitaram, os castigaram e disseram para eles: não preguem mais o evangelho, não falem mais desse nome de Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 16 ao 20 está registrada essa passagem. Diz assim: que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. Não podemos negar que eles realizaram um sinal, como todos em Jerusalém já sabem. Mas para evitar que espalhem a sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam. Quantos estão ouvindo aqui? Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, nem que nos custe a morte. Não faz sentido viver como a gente vive. Você é tão privilegiado, meu irmão. A tua vida é tão boa.
Essa semana eu tive o privilégio de conhecer heróis da fé. Um herói da fé, na minha opinião, como tantos outros que são anônimos neste mundo, mas tenho certeza que o céu e o inferno os conhecem. Tomei café com um missionário, que ele e a sua família estão em Madagascar. Alcançando povos não alcançados. Povos não alcançados são vilarejos, tribos, que ainda possuem idiomas, dialetos, em que o evangelho ainda não chegou, eles não conhecem a Jesus. Pobreza extrema, a falta de tudo. O missionário Luiz Fernando tinha uma vida boa, uma carreira promissora, salário altíssimo, ouviu um chamado de Deus. Largou tudo, como um louco, porque foi assim que os amigos, os irmãos da igreja dele na época, falaram. Se preparou, aprendeu a palavra, se muda para lá. A equipe missionária que foi junto, todo mundo foi embora e ficou sozinho ele, sua esposa. Eles compram projetores movidos a energia solar e vão por vilas, colocam uma tela e projetam um filme de Jesus. Aquela tribo fica alucinada porque eles nunca viram aquilo e eles assistem inteiro, da criação, a morte e a ressurreição de Cristo. E a partir desse espetáculo eles pregam o evangelho. Já são dezenas, se não centenas de vilas alcançadas na região, igrejas plantadas, pastores locais instituídos, e o evangelho sendo pregado. Mas nisso, fome, falta. Deus nunca deixa faltar totalmente, mas o sofrimento ele é real. Luiz Fernando contou que em um ano inteiro ele tomou água da chuva, porque não tinha água. Eles precisavam que chovesse para beber água. Não tem saneamento, necessidades especiais, necessidades físicas, é no mato, é onde dá. E você aí está chateado porque teu ar-condicionado quebrou. Não faz sentido a vida que a gente vive, não faz sentido. Irmãos nossos estão morrendo agora pela mensagem do evangelho. E você só está preocupado em que você vai jantar depois do culto. Tem uma história de uma menina que deixou um legado no pouco tempo que viveu. Eu queria que vocês vissem esse vídeo, por gentileza. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira
a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imãs de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por este nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Talvez não dê mais tempo. Eu gostaria que você refletisse profundamente sobre a sua vida. Pelo que você está gastando ela? De verdade. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras serão acrescentadas. Irmão, eu garanto a você, porque Jesus fez essa promessa, não vai te faltar recurso, não vai te faltar descanso. Inclusive Deus quer que você cuide bem da sua família, você tenha tempo de lazer com eles, você brinque com seus filhos. Mas irmão, não esqueça o que mais importa nessa vida. O que mais importa nessa vida é fazer com que mais alguém conheça a Cristo. E tudo que fazemos é só para isso. Cada um dos ministérios é só para isso. Nós estamos aqui ou integrando pessoas, ou discipulando elas, ou enviando, porque é só para isso que existe. Nós precisamos ser uma plataforma, um celeiro de avivalistas. E avivalistas são aqueles que onde chegam incendeiam, onde chegam manifestam influência, onde chegam são luz, são sal, afetam os seus ambientes, disseminam uma mensagem. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Eu preciso te dar uma notícia. Se você não sabia ainda, o maior avivamento da história de Toledo está para chegar. E
E você pode fazer parte disso. Deus não precisa de você, mas Ele conta com você. Ele conta com você. Eu queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar essa canção.